A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos começar uma mensagem que tem o título de Eu não bebi, eu me derramei. Como assim, pastor? Você que gosta de escrever num caderno, escreve aí, eu não bebi, eu me derramei. Essa história, ela começa com um homem casado com duas esposas. Isso, naquele tempo antigo, era permitido. Ele tinha duas esposas. E as duas esposas agradavam seu marido. Porém, uma gerava filhos, que era o que o marido mais queria. A outra não conseguia gerar filhos. Era estéril. Ela não tinha a emoção, o sentimento de pegar uma criança no colo, de amamentar uma criança, de sentir e de ouvir a criança, de ouvir a mamãe, de ouvir o filho chamar mamãe. Não tinha. Enquanto ela tinha que enxergar a sua rival, porque a outra que gerava filhos provocava a que não gerava. Aquela que gerava, todos os dias, brincava com seu filho, passeava com seu filho, se divertia com seu filho. O marido se alegrava de ver os seus filhos. Mas o marido tinha um amor muito profundo, justamente por aquela que não gerava. Agora, o marido vai a um culto, ele vai ao templo. E quando ele vai ao templo, ele leva as duas esposas. E a esposa, que está afligida, ela vai falar com Deus. Só que ela se dobra ao Senhor. E ela não abre a boca. Não sai som da sua boca. Não sai voz. Os seus lábios mexem, mas não sai voz. De tão triste que ela se encontrava. E dentro daquele templo havia um sacerdote. E aquele sacerdote, olhando ela orar daquele jeito, ele pensa que ela está embriagada, que ela tem algum problema. E aí, ele vai falar com ela, para ela ir sarar primeiro, curar aquela bebida, tirar dela, para que ela possa voltar depois ao templo, para não orar a Deus dessa maneira. O que acontece? Acontece que ela abre a boca e solta essa palavra, que é o título do nosso estudo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. E disse-lhe, porém Ana respondeu e disse-lhe, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Entendeu o título da nossa mensagem? Ela não bebeu nada, ela se derramou. E você vai ter que aprender isso hoje, agora, a não beber, mas a se derramar. Eu preciso aqui fazer uma maneira de você entender essa mensagem. O beber aqui, nós não vamos usá-lo como bebida alcoólica, tá? Por quê? Porque Jó escreveu no seu livro que o ouvido prova as palavras como a boca ao paladar. Quando você está dentro de um trem, de um ônibus, você escuta várias pessoas falando, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, várias conversas. Mas de repente alguém fala uma palavra que te chama a atenção. Você esquece de todos que estão falando e fica antenado somente naquela boca, naquela pessoa que está falando um assunto que te interessou. Isso é dar ouvidos, isso é prestar atenção. Tá entendendo? Então, você come pelo ouvido. Porque a boca, o ouvido prova as palavras como a boca o paladar. Então, a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que você tem que comer a palavra de Deus. Como? Ouvindo a palavra do Senhor. Você está fazendo agora, está comendo. Todo dia de manhã você não toma um cafezinho? Você está comendo a palavra de Deus. Tá entendendo? Então, preciso transformar essa ligação aqui para você entender a mensagem, tá? Ana, não bebeu a negatividade do mundo. Porque o mundo poderia dizer para ela, olha, Penina tem filhos, você não tem. O mundo poderia dizer para ela, olha, Penina deu filhos ao seu marido, você não consegue isso. Mas ela começou a ficar com o seu coração atribulado. Então ela não foi só bebendo as coisas do mundo, porque quem bebe fica embriagado.
Ela não bebia, ela via, ouvia, mas não guardava, não prestava atenção. Por quê? Ela queria se resolver com Deus. Não adiantava ficar ouvindo as artimanhas do maligno. Talvez você está dando ouvidos a muitas coisas aí erradas. Muitas pessoas estão falando para você que você não é capaz. Muitas pessoas estão dizendo para você que você não vai conseguir. E você está acreditando. Significa que você está comendo. Alguém olhou para você e te feriu com palavra que é pior do que uma espada. Ó, você é gorda. Ei, você é feia. Ó, você é velha. Ó, você não presta. Você não passa de um zero à esquerda. Uma pessoa vem e te fere com isso. Por que você pegou? Por que você comeu? A Bíblia mesmo nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quanto mais você der ouvido a essas coisas, mais ainda você se destrói. Porque está entrando no seu ouvido. Você está comendo isso. Ana disse, eu não bebi, mas eu me derramei. Porque ela tinha algo dentro dela para se derramar perante o Senhor. Está entendendo? Antes de começar essa mensagem aqui, eu quero trazer uma coisa muito boa, uma explicação muito interessante para você. A casa de Deus é a casa de oração. E lá em Eclesiastes capítulo 5 diz assim para você guardar o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Cuidado com aqueles que querem bater papo com você. Por quê? Porque vão fazer você comer dentro da casa de Deus. Lembra do que eu estou falando. Você já me conhece, você já é meu ouvinte. Lembra do que eu estou falando. Você que é meu ouvinte conhece a minha linguagem, tá? O que eu estou dizendo para você aqui, o que você está comendo, o que você está bebendo do mundo, são palavras erradas, negativas, coisas que estão para te destruir. Não dê ouvidos a eles. E se Eclesiastes capítulo 5, verso 1, está dizendo para você guardar o teu pé quando entrar na casa do Senhor e dar mais ouvidos, vai lá, abre a Bíblia e veja para você ver. É para dar ouvidos à palavra do Senhor. Para de dar ouvidos às coisas negativas. Você quer ver interessante? Marcos, essa nem estava no esquema para me pregar não. Olha só o que aconteceu agora. Essa desceu quentinha. Marcos capítulo 5. Vamos lá? Amo quando Deus faz assim. Marcos capítulo 5, verso 35 diz assim, ó. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Verso 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Pastor, explico, lógico que eu vou explicar. Jairo chega em Jesus e fala, por favor, minha filha está muito doente, vem para minha casa para curar ela, por favor, eu só tenho ela, me ajuda. E aí, ele foi buscar ajuda, só que os amigos dele chegam depois dele e falam para ele, não precisa mais pedir ajuda para ele não, sua filha acabou de morrer. Mas aí Jesus ouvindo isso, fala assim, não tema não, creia somente, creia. Aqui tem duas vozes falando em um ouvido. Ele está com os ouvidos abertos e está ouvindo. Alguém chega nele e fala, sua filha morreu. Alguém chega nele e fala, não temas, só creia. Qual dessas palavras você vai escutar? Qual dessas palavras você vai guardar? Porque ele preferiu escolher a de Jesus. Chegou em casa, ela estava boa. Jesus curou ela. Jesus fez um milagre na vida dele. Agora a Ana, ela não vai dar ouvidos às coisas do mundo, mas ela vai dar ouvidos às coisas de Deus. Então quando ela foi no culto, ela não foi beber o que entrou no ouvido dela, que saiu da boca do sacerdote. Quando ele disse para ela, você está bêbada. Não, ela não bebeu aquela palavra, ela não segurou e não guardou aquela palavra, ela simplesmente se derramou ao Senhor. Mais tarde nós vamos falar do se derramar. Primeiro eu preciso explicar de não beber as palavras do mundo. Está entendendo? Quem está falando aqui, nesse versículo, que nós lemos aqui, é uma das esposas de Eucana, que é a mulher que está atribulada de espírito, que se chama Ana, casada com Eucana, e a sua outra esposa de Eucana se chamava Penina. Está entendendo? Então, Penina tinha filhos e Ana era estéril, então tinha essa guerra todos os dias. Imagina você acordar, mesmo que seu marido fale que te ame, e você saber que você não pode alegrar o coração dele com um filho. Você não pode dar um filho a ele, porque você é estéril. Esterilidade significa de algo que a pessoa não consegue gerar. Eu não consigo, pastor, eu estou tentando, mas eu não consigo, porque você é estéril. Tá, qual que foi a solução dela? Templo, igreja. Eucana amava muito mais a Ana. Ele amava demais. Então qual que era o plano dele? Era fazer de tudo para agradar a sua mulher, mesmo que ela não pudesse gerar filho. Mas isso não satisfazia ela. Não. Veja no verso 5. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ela
ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Está dizendo que Eucana amava ela demais. Está entendendo? Mesmo que você tenha amor do marido, do filho, de quem for, mas você não consegue gerar aquilo que você tanto necessita, Deus pode te fazer gerar. O problema dessa história aqui é que Ana estava ouvindo alguém que a humilhava, mas ela não guardava aquelas palavras de humilhação. Ela estava atribulada sim, mas se ela guardasse aquelas palavras de atribulação, ela cairia ao pecado. Por exemplo, se eu chego em você agora e falo assim, ó, você não presta, aí você guarda aquela palavra vai sempre te maltratar, de maneira que você desvia da igreja e vai para as drogas, para a bebida, para a prostituição, tá entendendo? Ana não guardou dentro dela aquelas palavras, por isso que ela falou, eu não bebi, tá? Porque o homem achou que ela estava embriagada, e ela não estava embriagada. Então quer dizer, eu estou aqui colocando uma simbologia que ela não bebeu as conversas de Penina, mas ela se derramou ao Senhor. Já já vamos falar sobre esse derramar. Você tem que entender essa questão. Ana sabia o que estava fazendo. Eu vou buscar ajuda de quem pode me ajudar. Eu não vou ficar nessa situação não. Eu não posso gerar. Todo dia ela acordava daquele jeito. Eu não posso gerar. Mas eu preciso mudar essa situação. Penina irritava ela, irmãos, todo dia. Veja no verso 6 de 1 Samuel, capítulo 1. E a sua competidora, olha a palavra que está escrito sobre Penina, competidora, ela competia com ela. E a sua competidora excessivamente a irritava. Todos os dias irritava ela. Imagina, tá sentados os três perante uma sala. De repente chega a Penina com o filho no colo e fala, toma meu marido, segura o filho que eu te dei. Parece que é para outra pessoa ouvir essa palavra. Ana abaixava sua cabeça, enchia seus olhos de lágrima e não podia gerar. Verso 6. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, olha, para provocar ela, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Está entendendo? Ela não podia gerar filhos. Ela não podia dar filhos ao seu marido. A situação estava muito complicada, mas a vitória estava na casa de Deus. Bastava ela só ir lá pedir, bastava ela só ir lá buscar. A vitória estava na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje nós finalizamos o primeiro áudio. Amanhã começaremos o segundo, sobre eu não bebi, eu me derramei. Amém?